Galera, vai ajeitar aqui na cadeira. Beleza? Gente, eu sou professor de matemática em escola há 10 anos. E eu conto nos dedos os alunos que dominam essa operação, que é a divisão. A grande maioria domina a divisão com números naturais, divisão que resulta em números decimais, mas sempre tem alguma duvidazinha nesse processo de divisão. E isso prejudica demais o andamento de certos cálculos e o desempenho em certos conteúdos que tem a divisão como uma parte desse conteúdo. Então eu resolvi fazer esse vídeo como um guia definitivo para você não ter dúvidas sobre como dividir. E algumas dicas minhas que eu adquiri nesse tempo como professor de 10 anos de sala de aula e também nos meus estudos. Tá? Não quer dizer que você assistindo esse vídeo você vai saber resolver todas as contas de divisão facilmente. Não é isso. Você só vai aprender a resolver as questões de divisão de maneira assertiva se você praticar. Praticar, praticar. Se toda vez que aparece uma divisão um pouco mais complexa, você pega o celular, vai na calculadora, você não vai aprender a dividir de jeito nenhum. Agora eu vou dar algumas dicas de como a gente pode dividir, como o que é a divisão, como efetuar a divisão, quais as diferentes formas da divisão, com os diferentes números possíveis e como a gente pode tentar facilitar esse processo um pouco, beleza? Então, primeiro vamos falar sobre o que é divisão. Divisão é a operação inversa da multiplicação. Ou seja, o que é multiplicar? Multiplicar é contar grupos de coisas. Esses grupos sempre têm a mesma quantidade de coisas. Por exemplo, vou contar a quantidade de lápis. Só que cada grupo de lápis, cada pessoa tem 3 lápis. Então eu vou contar de 3 em 3. Eu quero contar quanto dinheiro eu tenho. Só que eu tenho notas de 10 reais, né? Notas, negócio arcaico. Então, notas de 10 reais. Então eu vou contar de 10 em 10. A divisão é o caminho contrário. Ou seja, eu tenho um montante, eu tenho um número de coisas, de elementos, e eu quero saber se é possível repartir ele em partes iguais. A divisão que eu estou falando aqui é a divisão em partes iguais. Nem sempre a divisão é em partes iguais na nossa vida, e nem sempre nas aulas de matemática também. Quando a gente está estudando fração, a gente fala de divisão em partes que não são iguais. Tá bom? É, Não vou me estender mais muito falando sobre a multiplicação, vou deixar aqui em cima, acho que é aqui, um card, aqui assim, né? Um cardzinho, um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, falando das 4 operações, e lá eu falo da multiplicação bem a fundo. Então, o que é a divisão? Eu pego uma quantidade total e tento repartir ela em grupos de mesmo tamanho. Isso é a divisão. É sempre possível fazer isso? Nem sempre. Não tem problema. Vai ter momentos que a gente vai estar interessado nas divisões exatas e momentos que a gente vai estar interessado nas divisões não exatas. E o que seria isso? Divisão exata e divisão não exata. A divisão ela é constituída por 4 partes. Eu vou copiar elas aqui para vocês. A gente tem o dividendo. O que é o dividendo? Se você quiser anotar aí, o dividendo é o total de elementos que eu possuo. A quantidade que eu quero repartir em partes iguais. Essa é o dividendo. O divisor é o tamanho dessas partes. Como assim, professor? O tamanho das partes? O tamanho, por exemplo, eu tenho um saco de várias balinhas e eu quero dividir elas em pacotinhos com 5 balinhas em cada pacotinho. Então, essa quantidade de 5 balinhas em cada pacotinho é o meu divisor. É o tamanho de cada parte. Nós temos o quociente, que é em quantas partes de tamanho igual eu consigo dividir. E o que sobra aqui é o resto da divisão. Esse resto, ele pode ser zero, que a gente diz que é uma divisão exata, ou ele pode ser diferente de zero, que a gente diz que é uma divisão não exata. Tá bom? Exemplo, 20 dividido por 4.
Ou seja, eu tenho um montante de 20 coisas e eu quero dividir em grupos, mas só cada grupo tem que ter 4 coisinhas. Ou seja, eu tenho 20 lápis, quero dividir em grupos e cada grupo tem que ter 4 lápis. Tenho 20 carrinhos, cada grupo quero dividir em 4. Cada grupo tem que ter 4 carrinhos. Eu quero saber quantos grupos eu consigo formar. Matematicamente, como é que a gente resolve isso? Eu procuro um número, o quociente é um número que vezes o divisor dá o dividendo, ou chega perto do dividendo. Para isso, a gente tem que conhecer a tabuada do 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Deu exatamente o dividendo. Então, o quociente é 5. 5 vezes 4 dá 20. E sobra 0. O dividendo é 20. O divisor é 4. O quociente 5, porque 5 vezes 4 dá 20. E o resto, que é quanto sobra, 0. Isso quer dizer que se eu tiver 20 carrinhos, eu quiser dividir em grupo e cada grupo ter 4 carrinhos, então eu vou conseguir formar 5 grupos exatamente. E não vai sobrar nenhum carrinho de fora de nenhum desses grupos. Então isso é a divisão. Esse resultado que a gente encontrou, esse passo a passo, é o algoritmo da divisão. É o passo a passo para efetuar a divisão. Melhor retomando, porque se vocês forem pesquisar algoritmo da divisão, vocês vão encontrar coisas interligadas com isso, claro, mas não é exatamente isso que eu expliquei agora. Tá bom? Mas é o passo a passo de como efetuar a conta de divisão da maneira mais simples, mais manual que eu posso mostrar para vocês, mais passo a passo, tá bom? E às vezes sobra. Por exemplo, eu tenho 18 bonecas e eu quero dividir para 4 meninas. Na tabuada do 4, eu sei que 4 vezes 4 é 16 e 4 vezes 5 é 20. Então não tem um valor inteiro, né? Claro, não tem um valor sem vírgula, que quando eu multiplico por 4 dê 18. Ok? Então eu vou usar um valor que chega mais perto de 18, mas é menor, que é o 4. 4 vezes 4 dá 16. 18 menos 16 resulta no número 2. Então o número 2 é o resto da divisão, nesse caso. O dividendo é 18, o divisor é 4, o quociente também é 4, eu escrevi até errado o quociente, eu vi agora, não vou ajeitar esse erro. E o resto é igual a 2, tá bom? Desculpa aí, gente, a vergonha que eu passei. Deixa eu ajeitar aqui. Quociente, né? Quociente. Que é como a sala de aula mesmo, né? Às vezes a gente erra. Não vou editar isso aqui não, vai ficar aí mesmo. Beleza? Errei, escrevi errado, a gente conserta, não tem problema. O erro faz parte da aprendizagem de qualquer coisa. Se a gente tem medo de errar, a gente tem medo de aprender, tá bom? Então vamos aqui para algumas coisas sobre divisão. Como efetuar passo a passo a divisão? Acabei de mostrar lá na outra tela. Ah, professor, mas aqui adiciono 0, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Então, qual é o passo a passo para efetuar a divisão? O que é que de fato eu procuro na divisão? Eu procuro um número que multiplicado por esse resulte nesse. É isso que eu procuro. Na divisão, eu procuro um número que multiplicado pelo divisor dê o dividendo, ou chegue próximo do dividendo. Então, na verdade, o que essa conta está me perguntando? Ela está dizendo assim, eu tenho 28 coisas e eu quero dividir em grupos de 4 coisas. Quantos grupos eu consigo formar? Ou, em outras palavras, está perguntando, quanto vezes 4 dá 28? Ou chega perto de 28? E a gente sabe pela tabuada do 4 que é o número 7. 7 vezes 4 é 28. Ou seja, se eu tiver 7 grupos de 4 coisas, eu vou ter um total de 28 elementos, que é justamente o dividendo. Tá bom? Ah, eu passo a passo, professor, quando for com mais algarismos, como nesse segundo exemplo. Não tem problema, eu vou montar aqui o exemplo. 864 dividido para 3
Quando tem vários números, como é que eu faço? Eu começo pelo primeiro número, que é o 8. Como o 8 é maior que o número 3, eu vou tentar dividir 8 por 3. Aí eu vou usar a tabuada do 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Epa, 3 vezes 3 passou. É 8 e deu 9. Então eu vou usar o 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Aí eu coloco o resultado da multiplicação de 2 vezes 3 aqui, que é o 6. E eu vou subtrair. 8 menos 6 dá 2. Ah, professor, mas eu não podia só ficar procurando um número que vezes 3 desse 864? Poderia. Mas você não sabe se a divisão é exata. Tem que lembrar disso. E como os números são infinitos, né, os números decimais e tudo mais, pode ser que você procure o dia todo e nunca ache, porque a divisão pode dar uma dízima periódica, que a gente vai falar daqui a pouco, que é, pode dar uma dízima não periódica, então aí é um pouco complicado. Esse processo, os matemáticos já criaram ele de uma forma que ele vai nos ajudando a obter o quociente algarismo por algarismo. Vocês vão ver que o quociente aí vai ter vários algarismos. Então a gente consegue obter eles na ordem correta já, a partir desse passo a passo que já foi criado anteriormente, tá? Então 8 menos 6 deu 2, sobrou 2. Aí eu vejo se tem mais algum número depois do 8. Tem o 6. Então eu baixo 6. 26 dividido para 3. Vou procurar na tabuada do 3 um número que vezes 3 dê perto de 26. Tabuada do 3. 0, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 6, 9. É de 3 em 3. 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Ou seja, vezes 9 vai dar 27. É sério 26. Então eu vou vezes 8. E 8, 3 vezes dá 24. Sobra 2 de novo. Tem algum número depois do 6? Tem o 4. Então eu baixo ele para perto do 2. Toda vez que eu faço uma divisão, pessoal, eu tenho que baixar o próximo número se for possível. Tá bom? Caso eu faça uma divisão, eu baixo o próximo número, eu sou obrigado a dividir. Se eu baixei o número, eu tenho que dividir. Eu não posso baixar dois números de uma vez. Eu baixo um de cada vez. Se eu baixei um número, eu tenho que dividir. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Sobra 0. Por que sobrou 0? Porque depois do 4 não tem mais nenhum número para baixar. Se tivesse algum número para baixar, eu tinha que baixar e resolver. Ok? Então quer dizer que se eu tenho, sei lá, R$ 864 e eu quero dividir em três partes iguais, eu vou ter três partes de R$ 288. Beleza? Eu deixo as outras duas como exercício para vocês praticarem, tá bom? Dê uma pausazinha no vídeo, tenta usar a mesma teoria que eu usei agora, tá bom? Para resolver essas outras duas. Dá a pausa no vídeo. Beleza. Acredito que você já deve ter conseguido resolver. Vou colocar aqui os resultados como gabarito para você se certificar se você acertou ou não. Se não tiver acertado, pode colocar aí nos comentários alguma dúvida que eu trago outro vídeo explicando, passo a passo, tá bom? Então, 485 dividido por 5 dá 97. 714 dividido por 7 vai dar 102. Tá bom? Eu vou fazer essa última divisão porque nela acontece uma coisa interessante. Presta atenção. 714 dividido por 7. Eu começo pelo 7, porque 7 dá para dividir por 7. Se for maior ou igual, já dá para dividir direto. O 8 era maior do que o 3, então eu dividi logo. Se por acaso, em vez de 8, fosse 1, aí eu não ia poder dividir 1 por 3. Eu dividiria 16 por 3. Tá bom? Então 7 dividido por 1 dá... 7 dividido por 7 dá 1. Por quê? Porque 1 vezes 7 dá 7. E sobra 0. Baixa o próximo número, que é o 1. 1 dividido por 7 não dá, né? Porque 7 vezes 1 já é 7. Quando acontecer isso, que eu baixei um número e ele for menor que o divisor, o que é que eu faço? Eu coloco 0. Por quê? Porque 0 vezes 7 dá 0. 0 vezes 7 dá 0, sobrou 1.
Aí eu baixo o próximo número. E é sempre assim. Quando dá menor, eu faço vezes zero, que dá zero, e baixo o próximo número. Se não tiver próximo número para baixar, aí ou termina a conta, ou a gente vai para a parte de números decimais, que eu vou explicar daqui a pouco. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. Sobra zero. Então, 102. Fazendo a terceira, que o resultado é 97. Eu deixei para vocês praticarem, mas agora eu vou mostrar para vocês, tá? Eu escolhi essas divisões a dedo, para mostrar para vocês situações que acontecem que muitas vezes eu vejo alunos com dúvida. 485 dividido por 5. Perceba que nas outras duas divisões que fizemos, nós começamos dividindo o primeiro número do dividendo pelo primeiro número do... desculpe. O primeiro número do dividendo pelo divisor. E eu só posso fazer isso se o dividendo for igual, como aqui no caso era o número 7, que é igual ao dividendo, o começo do dividendo, que é o 7, é igual ao divisor, que é 7, ou se for maior, como foi o caso na primeira, na segunda. Já que agora, se você analisar bem, o primeiro algarismo do dividendo é menor que o divisor. Então, nesse caso, eu faço o quê? Nesse caso, em vez de eu começar dividindo 4 por 5, eu começo dividindo 48 por 5. Então, eu vou procurar na tabuada do 5 um número que multiplicado por 5 dê 48, eu chego perto de 48. Só que a tabuada do 5 ela é muito conhecida. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, o 9 vezes 5 é o que chega mais perto do 48, porque 9 vezes 5 é 45. E vai sobrar 3. 48 menos 45 dá 3. Baixa o próximo número, que é o 5. 35 dividido para 5. Eu vou procurar agora o número que vezes 5 dê 35. Tabuado do 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Aí 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ou seja, 9 é 7 vezes 5, 35. E sobra 0. Essas divisões que eu estou mostrando a vocês são divisões consideradas divisões exatas, que quando eu faço a conta, o resultado dá exato. Ele não dá com vírgula. A gente vai estudar mais na frente desse vídeo como faz com vírgulas, tá? As divisões com vírgula. Então, galera, é isso. Continuando aqui, exemplos e dicas para o processo de divisão. Então, eu já falei o que é dividir, mostrei tipos de divisão exata. Tem aquela divisão que você pode fazer direto, porque o primeiro algarismo do dividendo é maior ou igual ao divisor. Já fiz quando é menor. Já mostrei quando aparece esse zero aqui, ó. Esse zero aqui, que muita gente faz, mas não entende porque surge esse zero. Só diz, bota o zero. Não é mágica, tem um porquê ver esse zero. Claro que no dia a dia, quando a gente estiver acostumado, a gente já coloca ele direto. Mas agora vamos fazer algumas divisões com dois algarismos, que elas vão exigir um pouco mais da gente. E aí a gente vai treinar mais algumas coisas, tá bom? Então, pausa o vídeo, qualquer coisa, eu vou deixar aqui um pouco. Pausa o vídeo e tenta fazer. Depois você vem olhar a resolução, tá? A primeira é esta. Eita, eu esqueci que vem lá em cima toda vez que faz isso. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Então é aqui assim, a forma correta de fazer o Ctrl C, Ctrl V aqui nesse aplicativo. Então vamos começar por essa. Vamos embora. Borrachinha. Vou fazer bom e velho passo a passo. Faço o quadrinho da divisão e eu vou observar. Número 4. Ele é maior ou igual a 24? Não. Então eu não posso dividir 4 por 24 para começar o processo de divisão que a gente está acostumado. Então eu vou pegar o 43, porque 43 é maior que 24. Tabuada do 24. 24 é 24 vezes 0. 20 é 0. Desculpe, 24 vezes 0, 0. 24 vezes 1, 24.
24 vezes 2, 48. Ah, professor, mas eu não sei fazer de cabeça. Você faz no cantinho. 24 vezes 0, 0. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. É só ir somando. Mais 24, mais 24, mais 24. Ninguém é obrigado a saber fazer conta de cabeça não, tá, pessoal? Conta de cabeça a gente começa a aprender com a prática. Então, 24 vezes 2 já dá 48. Passou de 43. Então, vai ser 24 vezes 1. 1 vezes 24 dá 24. Faça a subtração aqui. Pega emprestado, 3, aqui vai ficar 13. 13 menos 4 dá 9. E 3 menos 2 dá 19. Isso foi o que sobrou. Baixa o próximo número, que é o 2. 192. Ah, professor, agora eu vou fazendo de um por um, né? Até ver qual que chega mais perto de 192. Pode fazer assim. Eu vou dar uma dica de como você chega mais rápido no número. Olha para o 24. O 24 parece com o número 20, né? 24 é um pouco maior do que 20. Então, mas só que fazer conta com 20 é muito mais fácil. O 20 vai me dar uma ideia de qual número eu multiplico por 24 para chegar perto de 192. Porque afinal, o que é a divisão? A divisão é determinar o quociente, que é quantas vezes eu tenho que multiplicar o divisor para ele dar o dividendo. Então vamos ver como é que eu faço essa conta. É 20. 20 uma vez é 20. Aí duas vezes 40, 60, 80, 100. 5 vezes é 100. Só que ainda está longe de 192, né? Beleza, 5 vezes é 100. 6 vezes é 120, 140, 160, 180, 200. Então, 20 vezes 10 dá 200, que passa de 192. Então, seria 20 vezes 9. 20 vezes 9 daria 180. Só que eu não estou trabalhando com 20. Eu trabalhei com 20 porque é um número perto de 24, só para eu ter uma ideia do número. Então, eu vou tentar fazer 24 vezes 9. Caso passe, é só eu reduzir para 24 vezes 8. Mas em vez de eu fazer um por um, do 1 até o 9, eu já vou testar direto o 9. Entendeu? Por causa desse raciocínio que eu utilizei aqui com vocês. De utilizar uma conta aproximada para me dar a noção. 9 4 vezes é 36. 9 duas vezes é 18. 18 mais 3. Perdão. 18 mais 3 vai dar 21, né? 21. Passou, tá vendo? Era 192 e aqui deu 216. Então vai ser 24 vezes 8. Mas perceba que em vez de eu testar vários valores, eu já fui quase certeiro. E isso vai me ajudar bastante. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19. Eita, deu exato, ó. Vezes 8. Então, divisão é assim, pessoal. É tentativa e erro. Não é só você... Ah, peguei a conta feita e já resolvi. Não, não é assim que funciona. E não acabou, né? Não sei se vocês perceberam, mas não acabou. 192 dividido por 192 menos 192 dá 0. Só que faltou baixar o 5, galera. A divisão não terminou, não. Se eu baixo, eu tenho que dividir. Então, 5 dividido por 24 dá 0. Porque 24 vezes 0 dá 0. É o único jeito de dar menor que 5. Então, sobrou 5. Então, é 180 e sobra 5. Tá bom? Ah, professor, como é que faz aquele lance com a vírgula? Aí, com a vírgula é muito simples, ó. Terminou? Não tem mais nenhum número para baixar? Não. Então, eu vou adicionando nas vírgulas. Eu adiciono um 0 aqui. E adiciono uma vírgula aqui. Tem um motivo para isso, tá, gente? Não é mágico. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, bota nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. Aqui vai ser 2, né? Como a gente acabou de conversar, né? 24 duas vezes é 48. Sobra 2. Perceba que ainda não sobrou 0. Então eu adiciono outro 0 aqui. E não adiciono mais vírgula lá não, tá? 20 dividido por 24 dá 0. Né? Não dá para dividir 20 por 24, vai dar 0. Aí 0, sobra 0. Sobra 20, desculpa.
adiciono um zero, 200, aí lá vai ser 8 mais uma vez, e por aí vai, tá, gente? Isso é uma divisão que dá um número decimal. Pode ser que essa divisão dê um número decimal exato. É só a gente continuar dividindo. Ou pode ser que essa divisão dê uma dízima não periódica ou uma dízima periódica. Só que isso, normalmente, quando a gente está estudando, fazendo alguma situação problema, isso não importa. O que importa é o resultado aproximado. Então, o resultado aproximado dessa conta seria 180,2, 180,21, porque aí o 8, né, eu arredondo esse aqui para mais um, né, então ficaria 180,21. Então, tudo vai depender do problema em si, mas o ato de efetuar a divisão é esse que eu estou mostrando a vocês, é esse passo a passo, beleza? Dei uma pausinha aqui só para copiar as questões, as outras divisões. Então, vamos dividir. Eita, agora com 3 algarismos, professor. E agora? Não tem problema, mesmo raciocínio. Dá para dividir 5 por 154? Não. 55 por 154? Não. Então, vou começar pelo 580. Ah, professor, mas se eu colocar na calculadora 5 dividido por 154, eu consigo fazer. Parabéns. Esse é um método, passo a passo, fazer a divisão com lápis. E esse passo a passo funciona dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez, eu vou pegar um parâmetro, um número próximo desse para me dar a ideia. 150. 150, 300, 450, 600, né? Isso, 600. Então, vezes 4 dá 600, que já passou de 558. Então, provavelmente vai ser vezes 3. Só que não é 150, é 154, né? O 150 é só para dar uma ideia a gente. 154 vezes 3. 2 vai 1. 12, né? 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 3 mais 1, 4. 462. Se eu botar mais 150 aí, vai passar com certeza de 150 e 558. Então, irei parar por aí, tá? Vai ser vezes 3. Então, colocar aqui o 3. Aí vai dar 462. Quando eu fizer a subtração, vai sobrar 8 menos 2, 6. 55 menos 46, 9. 96. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. Uma forma de você saber se você está fazendo a divisão da maneira correta ou não é observar esses números que sobram das subtrações. Esse número sempre tem que ser menor que o divisor. Por acaso aqui der 180, eu já sei que eu estou fazendo alguma coisa errada, tá bom? Como deu 96, que é menor que 154, então tudo belezinha. Vou baixar o próximo número, que é o 0. Mais uma vez vou usar o 150 de padrão. 150, 300, 450, 600, 750, 900. Vezes 6 é 900. E 900 é menor que 960 ainda. Mas se eu for vezes 7, já passo para 1050. Então eu vou tentar vezes 6 mesmo. Então eu vou fazer 154 vezes 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30, mais 2, 32. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 924. Vezes 6 vai dar 924. Fazendo a conta, 60 menos 24 vai dar 38, né? 36, desculpe. E 9 menos 9, 0. Sobrou 36. Mais uma vez eu vou fazer daquela mesma forma que eu falei para vocês anteriormente. Tomando um cafezinho aqui para esquentar, né? Eu vou fazer daquela mesma forma. Não tem mais número para baixar. Adiciono um 0, 1 vírgula. Continuo dividindo. Vai dar 2. Né? Por quê? Porque 150 mais 150 é 300. Mas é 154, professor. Então é só fazer 154 mais 154. Vai dar 308. 308.
sobra 52. Adiciono outro zero. E por aí eu continuo dividindo, pessoal. Tá bom? Ah, professor, por que você não está concluindo essa divisão? Porque na maioria das vezes, gente, não importa a conclusão da divisão. A gente bota um valor aproximado, 36,2. Ou então se eu continuar dividindo aqui, vai ser por 3. Aí vai dar 462. Então vai ser aproximadamente 36,23, entendeu? Normalmente nós utilizamos valores aproximados. Se você conseguir dividir até o 36,23, você já aprendeu o processo da divisão. Só que você tem que entender que muitas vezes a solução que ele pede na questão não é o resultado exato da divisão, e sim um resultado aproximado. Principalmente quando a divisão não dá um número exato. Quando a divisão dá um número exato, que é resto igual a zero, normalmente não é 10 casas decimais, não são 10 números depois da vírgula, são 2 números depois da vírgula, 3 no máximo, tá bom? Isso é o que é normal a gente ver nas questões que a gente trabalha normalmente, entendeu? Agora vamos para a próxima. Mesma coisa, vou começar pelo 688, porque aqui é 182. 182 é perto de 200, né? De 180. Eu vou usar o 200 que é mais fácil. 200, 400, 600. Então é vezes 3. Então eu vou tentar vezes 3. Lá tem 600 também, né? Vou tentar vezes 3 e vou ver o que acontece. 6, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 8 é 24. E 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Perceba como é um exercício de multiplicação. Se eu colocar mais 182 aqui, vai passar de 688. Vai passar. Então vai ser 3 mesmo. 546. Aqui vai sobrar 2, aqui vai sobrar 4, aqui vai sobrar 1. 142. Fiz certo, ó, porque deu menos de 182. Baixo 7. Ficou 1427, né? Vamos ver agora a tabuada do 200 de novo, para a gente se basear nela. 200, 400, 600, 800, 1000. 1200, 1400. Eita, 1400 vezes 4, vezes 7. Então vamos tentar vezes 7. 1427 vezes 7. 7 vezes 7. Eita, desculpe. Botei a conta errada. 182, perdão. Vezes 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 8, 56. Mais 1, 57. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. 1272. 1274. Eu não sei porque eu estou escrevendo o número falando o outro. Não é 1272, é 1274. 7 menos 4 dá 3. 42 menos 27 vai dar 15. Né? 1 menos 1, 0. 153. Aí adiciono um 0, uma vírgula. Aí vai ser 182 vezes 8. Será que vai ser? Vamos ver. 182 vezes 8. Perceba que é um exercício que às vezes demanda um tempo. Mas só vai parar de demandar esse tempo se você praticar. Se você não praticar, vai demorar cada vez mais. 1456, ó, deu certo lá, ó. 1456. E por aí em diante, pessoal. Como eu disse a você, você pode repetir esse método até achar o resultado final, ou até você calcular quantas casas depois da vírgula você precisa, de acordo com a questão que você está trabalhando. Tá bom? Vou finalizar a primeira parte aqui, já ficou um vídeo grande, 34 minutos. Ainda tem outras partes que eu vou falar, né? Aqui eu já falei. Tem outras partes que eu vou falar aqui, ó, mais um pouco sobre divisão com naturais não exatas. E vou falar sobre uma parte que muita gente tem dúvida. Quando o primeiro número é maior, probleminhas, quando é divisão com vírgula, tá certo? Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, tá bom? Pratiquem bastante. E é isso, primeira parte do guia definitivo de como realizar divisões concluída. Lembrando que é como realizar divisões para ajudar vocês nas atividades, nos conteúdos que vocês estão vendo. Não
Não é uma aula de como fazer divisão primeira vez que você está estudando, não. É uma aula já para quem já estudou divisão, para quem tem dificuldade em alguns tipos de divisão ou está querendo pegar algumas dicas. É para isso que serve esse nosso momento, tá bom? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.